volta, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte. A gente está de volta para mais um último lance, numa segunda-feira feliz. Afinal de contas, remistas e bicolores aí estão fazendo festa, um final de semana de vitórias. E para discutir tudo que rolou aí nos jogos do Paysandu, do Clube do Remo, a gente tem convidados especiais, convidada, inclusive, que participou da transmissão da vitória do Clube do Remo, vai conversar aqui com a gente. Ela está bombando aí no Twitter e nas redes sociais. E eu já vou começar por ela, então, dando meu boa noite aqui para Natália Lara, narradora do DAZN. Muito obrigado pela tua participação, viu, Natália? Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando com vocês e confesso que estou bastante feliz, bastante até impressionada de quanto a repercussão dessa transmissão, desse jogo, foi muito boa, está sendo muito boa e o carinho muito legal que eu recebi nas redes sociais. Tá aí a Natália, daqui a pouco a gente fala mais com ela, mas também vou apresentar aquele que é humorista, roteirista e torcedor do Clube do Remo nas horas vagas, Vitor Camejo, que está dando uma volta por Belém. Já comprou pupunha, Vitor? Cara, comprei 1,5 kg de pupunha na Feira da 25, mais um pote de doce de cupuaçu. Eu tô comendo, tava comendo, vindo pra cá e pensando, né, na voz que vai embalar eu passando raiva do Remo agora. Eu tava assistindo, tava acompanhando, quero mandar um alô pra Natália também. Que bom que... só coisas boas, né? Até o Remo ganhou, então foi sucesso. Também para fazer aqui o último lance comigo, Nilson Cortinhas. Nilson, um final de semana muito bom, né? Satisfatório, né? Feliz para quem torce para o futebol do Pará. Natália, boa noite, boa tarde, na verdade, né? Vitor, André, Saraiva. É uma satisfação enorme estar aqui, comentar um pouquinho sobre o futebol paraense, que neste momento, apesar de toda a dificuldade desse ano, né? Foi um ano extremamente difícil, mas a gente está chegando no final com alguma visualização de sucesso, na verdade com 2 visualizações de sucesso, né? Então a gente está com uma expectativa muito bom e é uma satisfação enorme estar aqui de novo, Saraiva. Lá nas redes sociais, eu acho que a corneta dele hoje está tranquila, viu? E aí, Andrezinho, tudo bem? Opa, tudo bem, Saraiva? Boa noite para todo mundo. Tá tranquilo hoje, apesar de Remo e Paysandu não terem feito partidas perfeitas, mas a força de vontade que eles mostraram dentro de campo tem que ser reconhecida. Antes da gente entrar de cabeça nesse jogo do Remo, um jogo que deixou o Remo, se não classificado ou encaminhado numa situação bem favorável, queria conversar com a Natália sobre o trabalho dela, né? Porque foi a primeira vez que um jogo do Remo teve uma narração feminina. A gente até discutia aqui antes do programa começar por que demorou tanto, né? Algo que tipo não deveria ter barreiras, não deveria ter dificuldade. Um trabalho excelente da Natália, elogiado não só por torcedores do Remo, mas também do Ipiranga, torcedores do Paysandu. E, de repente, uma repercussão muito positiva, né, Natália? Como foi para ti esse primeiro contato, de fato, em uma partida do Clube do Remo e com o torcedor do Paraense, de modo geral? Pois eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque realmente demorou isso acontecer. Eu não tinha sido inicialmente escalada para o jogo do Remo, foi uma mudança que teve de escala agora nessa semana, e eu fiquei muito feliz de saber que eu tinha sido escalada para esse jogo, porque o Remo era uma das equipes que eu ainda não tinha feito, e fiquei muito feliz, porque era uma das que eu queria muito fazer. Nesse fim de semana, além do jogo do Remo e do Ipiranga, o Ipiranga já tinha feito um outro jogo, já tinha narrado um outro jogo acho que um mês atrás. E aí eu já tinha feito um jogo do Santa Cruz também essa semana, que tem uma torcida também muito apaixonada. E eu acho que, da mesma forma que quando eu fiz pela segunda vez um jogo do Santa Cruz, quando eu tive esse convite para o Remo, eu fiquei muito feliz e senti também o peso da responsabilidade, que é você transmitir um jogo de um time como o Remo, que é um time muito tradicional, que tem, como vocês estão falando aí, uma torcida muito apaixonada, e como eu pude perceber, uma torcida muito ativa nas redes sociais, e que conversa, e que gosta muito das transmissões. Então, para mim também, transmitir a Série C, sem sombra de dúvidas, não era um campeonato que eu tinha muito contato, apesar de, desde criança, eu acompanhar todos os tipos de esportes diferentes e campeonatos, eu ser bastante entusiasta, não portanto que estou trabalhando dentro dessa área, mas de fato era um campeonato que eu não tinha tanto contato assim, mas sabia do peso das camisas dos times que estão disputando a Série C e sabia também que era uma responsabilidade muito grande por termos torcidas muito tradicionais, times de cidades, coisas muito regionais também, né, com suas culturas e que a gente vê nessa elite do futebol brasileiro, que é um pouco mais
nas capitais, em cidades específicas. Sul e Então, é muito legal Sudeste. de você ter contato. Exatamente. Eu tive a oportunidade de fazer jogo do Manaus, então, assim, fui convidada também a participar de um programa de lá de Manaus, então, para mim, foi algo, assim, muito diferente. Fiz jogos do Criciúma também, primeiro jogo que eu fiz do Criciúma também, tive a oportunidade de participar, então, contatos aí diferentes que eu fiquei surpresa de ter e que é muito bacana e que é muito legal, né? Muito agregador para a gente que trabalha com esporte poder ter essa pluralidade, esse contato muito legal com as torcidas, e é por isso que eu fiquei tão feliz com a repercussão que tive com a torcida do Remo, porque realmente foi muito carinhoso e algo que é muito bom para a gente, né? Nós, como mulheres, a gente se sentir acolhida, até porque, né, é uma área que, de vez em quando, a gente sofre algum tipo de preconceito, então essa reação da torcida foi muito, muito positiva. E garanto para você, viu, Natália, que na arquibancada também a presença feminina aqui em Belém, ela é tão grande quanto a dos homens. E tanto a torcida do Remo como a do Paysandu, quem vai aos estádios aqui em Belém sabe muito bem disso. Mas quero ir lá nas redes sociais com o Andrezinho. E Andrezinho, manda bala aí o que a galera tá comentando. Então, tô elogiando aqui bastante a Natália. O João Santos no Facebook, ele fala assim, parabéns para a Natália pela excelente narração de ontem e ainda mais, deu sorte pro Leão. E aqui no YouTube, o Wellington, ele fala, parabéns a Natália pela narração de ontem pelo DAZN, foi excelente. Então, a galera curtindo bastante essa novidade, não é? Ainda mais pro nosso futebol paraense, às vezes a gente está muito acostumado com as mesmas vozes, o mesmo estilo, e agora tem algo diferente, é uma atração a mais também para as partidas de Remo e Paysandu. É verdade, Andrezinho. Mas ainda falando do jogo, voltando aqui com curtinhas, um personagem, vamos dizer assim, curioso da partida foi o Felipe G2. Tinha jogado muito bem o Repá e, de repente, voltou àquele nível de exibição dele contestado pela torcida. O Charles era um jogador também que sumia em determinados momentos do jogo. O meio de campo não funcionava, o Felipe G2 não jogava bem e o Salatiel resolveu. O resultado do Remo foi melhor do que o desempenho do Remo? Com certeza. Eu acho que cabe essa análise tanto para o Remo quanto para o Paysandu, né? Mas o Paysandu a gente vai tratar na sequência, né? O que eu acho, Saraiva, que decidiu o jogo a favor do clube do Remo, e eu acho que talvez seja a diferença do Remo com relação a Ipiranga, com relação a Londrina e também com relação ao Paysandu, é o banco de reservas, né? O Remo conseguiu colocar ontem para jogar o Eduardo Ramos, né, que vinha numa sequência de lesões aí de Covid, e também o Augusto. Ambos decidiram o jogo a favor do Remo, não assim no quesito da jogada final, né, daquele passe final, mas assim, eu até estava comentando ontem no pós-jogo, não sei se vocês conseguiram acompanhar, do quanto o Eduardo tem uma liderança muito acima das questões técnicas, né, cara? Ele é um cara que... O time fica mais confiante com ele em campo. Cara, né? se você for observar as imagens, o Eduardo é o tempo todo falando com os jogadores, chamando a atenção, né, gritando, e assim, fora a história que ele tem no clube, né? Então, assim, eu acho que a vitória do Remo, ela passou não exatamente pelos pés do Eduardo, mas pela moral que ele consegue impor em campo, né? E também a camisa 10, eu acho que é um pouquinho também do Paulo Bonamigo, que foi muito esperto, muito inteligente. Ele visualizou que o campo estava pesado, começou a chover. O que ele fez, cara? Ele colocou o Charles, que é um jogador voluntarioso, muito bom em bola parada. Eu acho que a discussão, talvez mais apropriada, não sei se vocês concordam comigo, o Vitor conhece muito de futebol também, é o seguinte, ele jogou muito bem contra o Paysandu, atuando como segundo volante. E sem marcação, né? O Exatamente. Paysandu estava com o jogador a menos, ele jogou absolutamente livre aquela Absolutamente partida. livre. E pegando a bola de frente, né, pro campo adversário, né? Como meia, a gente observou ontem ele pegando a bola de costas, né? Então, assim, ele teve muita dificuldade, porque me parece que é uma questão também a Série C, como o Vitor até passou um pouquinho sobre esse tema, é um campeonato muito voluntarioso, né? De muita pegada, né? E talvez seja um jogador que não está acostumado, não está habituado a isso, né? Só que assim, Saraiva, o tempo de adaptação dele já acabou, né? O Remo faz jogos decisivos e precisa pontuar, né? Então ele precisa aparecer urgentemente. Ontem ele fez uma partida, eu até achei que os primeiros 5, 10 minutos ele tem uma finalização de dentro da área, até achei razoável, até coloquei na crônica do jogo que ele estava pisando na área e tal, mas de repente sumiu do jogo, né? Encaixou a marcação do adversário, do Ipiranga no caso, e ele sumiu do jogo e não fez questão, na minha opinião, de
voltar a aparecer, né? Ele não ressurgiu, ele não buscou o espaço vazio, enfim, ele não procurou uma alternativa de jogo, pegar a bola ali na origem. Enfim, me pareceu acomodado, né, com a atuação realmente abaixo do nível. Camejo, quando o G2 chegou, ficou uma expectativa, tu estava em São Paulo, né, quando ele foi anunciado, obviamente, mas muita gente ficou naquela expectativa, tá vindo um jogador da Libertadores, jogar o Campeonato Brasileiro da Série C, e agora o Leão vai. Tu ficaste com esse mesmo sentimento também? Cara, nem tanto, porque como eu trabalho com audiovisual, eu sei a maravilha que uma edição faz, entendeu? Então, eu tava ali, eu falei, cara, no DVD eu sou bom pra caramba também. Mas mas obviamente, cara, a torcida era sempre a mais positiva possível, né, cara? Eu tava sempre torcendo, não, tomara que ele chegue e ele arrebente. E tem a questão que a Covid trouxe pro futebol uma situação que mostrou o quanto que o plantel é muito importante, né, cara? Você ter peça de reposição, que era uma coisa que faltava pro Eduardo Ramos também, né? Porque a gente sabe que ele sofre muito com lesão, ele vive no banco, e de repente o G2 podia ser esse cara. Inclusive, eu acho que ele tem que jogar também por isso, porque nem sempre o Eduardo tem condição de passar os 90 minutos jogando bem, né? Ele cansa rápido, a gente vê que no final do jogo, aí, nos últimos 15 minutos, ele já tá morrendo quando ele tem que jogar o jogo inteiro. Então ele precisa essa sombra, né? Essa sombra ali para fazer companhia ali para ele, né, cara? Então, torço muito para a recuperação dele, para que ele possa entrar aí em forma mesmo e começar a ajudar o melhor clube do Remo aí, né? Andrezinho, G2, tu, se fosse o Paulo Bonamigo, Felipe G2, ia começar jogando ou... Vem cá, meu filho, senta um pouquinho aqui no banco. Acho que não seria nem a ideia de senta no banco. É mais mesmo para ele pegar os times cansados no segundo tempo. É uma alternativa também. Concordo com o Nilson. Não acho que dá para ele começar as partidas como segundo volante e ele fazendo aquela marcação. Acho que dá na hora da saída de bola, sim, ele pegar um pouco mais recuado e aí ele melhorar a circulação da bola do Remo. Mas ele não está correspondendo ainda. A atuação no Repá não pode ser o todo do G2. Ainda mais que o Remo está precisando mais dele ainda nessa reta final da Série C. E se o Remo quiser subir, vai precisar do G2 também. Natália, se a gente está falando aqui do ponto negativo, que é o Felipe G2, de positivo, Salatiel, né? Você teve a oportunidade de narrar 2 gols dele. E impressionante como o oportunismo dele ali na área, ele não teve muitas oportunidades ao longo do jogo, mas as que ele teve, ele tirou o Remo do sufoco e deu a vitória. Impressionante o quanto ele tem sido decisivo para o Remo, né? É verdade, o Salatiel, eu vejo que ele começou o jogo muito bem, ele começou muito forte, buscando todas as bolas, até mesmo ele e o Hélio juntos ali, trabalhando. Ele voltava muito para ajudar o time, principalmente no meio de campo, tentar essas roubadas de bola. Ele fez 2 ou 3 interceptações ali muito interessantes, que foram chances boas para o Remo, mas definitivamente ele ficou ali um período da metade do primeiro tempo até a metade do segundo tempo um pouco mais apagado, entre aspas, né, apagado. E aí, realmente, eu acho que esse é o lado bom, né? O oportunismo de um atacante centralizado. Ele foi muito importante também, vejo, em posição de pivô, ele age muito bem, né? Ele performa muito bem dentro dessa função. E ontem, definitivamente, demonstrou que ele tem essa característica de jogador oportunista e viu aí essa virada. O retorno do Clube do Remo depois de 13 anos para o Campeonato Brasileiro da Série B. Queria saber como é que está o teu sentimento em relação a esse processo todo de dor e agora de possivelmente felicidade, e o que tu tens achado do trabalho do Bonamigo à frente do Remo? Cara, eu acompanhei. A gente teve o quê? 3 técnicos agora na Série C, certo? O Mazzola entrou depois. Isso. E quem veio antes do Mazzola mesmo? Lembra? Foi o Jacques. Rafael Jacques. Mas ele não estava na Série C, né? Ele foi demitido antes. Sim. Foi antes de começar, né? Tá, então pronto. Segundo treinador. Impressionante quanto mudou o time, porque eu consegui entender a ideia do Mazzola de passar, porque a Série C é um campeonato muito xadrez, né, cara? Tu tem que ganhar, tu não tem que jogar bonito. Dar mole, passar adiante, então eu consegui entender, mas a gente era uma retranca. Eu sabia que o Remo dificilmente ia tomar gol, mas assim, não ia fazer nada. Agora, não fazer também tem o futebol tem esse pormenor que a gente tem que fazer gol também, né? Então tem esse problema. E aí eu acho muito engraçado que eu tenho amigos que... Eu acho que a Natália, a repercussão tão boa que a Natália tá vendo da narração dela agora no jogo,
Porque, pra mim, o torcedor de Série C é o torcedor que ama ali de verdade, aquela paixão. Não é o modinho, né? Não é um negócio verdadeiro. Então todas as emoções são muito afloradas, é muito real aquilo. Eu tenho um amigo meu, até comediante também, o Vitor Amar, que é cruzeirense, desesperado, ele é da torcida dos grupos do Cruzeiro em todo lugar. Quando o Cruzeiro caiu pra Série B, meu Deus, caiu o Cruzeiro pra Série B, eu falava, meu querido, um aninho de Série B, meu amigo. Quero ter um aninho de Série B na minha vida. Eu não sabe o que é isso, entende? Então, tipo, a gente pra estar na Série A, Czinha ali, eu até cumprimento o Dazon também aqui pela iniciativa de transmitir a Série C, porque o torcedor de Série C sabe o quanto que a gente precisava de poder acompanhar os jogos, né, cara? Mas eu que moro em São Paulo, eu sou de Belém, mas eu moro em São Paulo agora, era muito difícil acompanhar antes, né, cara? A gente ficava totalmente fora e agora eu consigo ver mesmo, saber tudo. Então, e tudo com aquele sentimento de desfrutar, que é completamente diferente, porque o nível técnico é diferente, o nível dos jogadores é diferente, as condições de jogo são diferentes, as regras basicamente são diferentes, porque a gente não tem o VAR agora na Série C, né? Tudo diferente. Então, tipo, é o futebol raiz, só né? o coração, futebol cara, raiz. só aquilo ali mesmo que justifica. Quando eu penso no centroavante do futebol paraense, o que me vem à cabeça, ironicamente, não é um jogador do Remo, né, cara? É o Zé Augusto. Olha, Que era um cara que me fazia passar um ódio tremendo, que na época eu acompanhava no rádio. E o Remo, cara, dominava o jogo inteiro. Às vezes estava na frente, nos últimos 15 minutos o Zé Augusto entrava e fazia um gol, cara. Tinha bola perdida ali, né? Que cara lazarento. Aquele ali me deixava muita raiva. Que ele entrava e ele garantia. Aí eu falo, pô, oportunista, tem que ter uma foto do Zé Augusto pra falar, esse cara vocês têm que ser, cara. Tem que ter um cara que não perde bola e bota pra dentro. Que... Nem o Landu? Cara, o Landu era bom também, né, cara? Eu gostava do Landu também. Mas no Remo, o cara que eu gostava era o Edil, velho. Edil, quando teve uma fase que ele... No Remo ele era o Braddock, né? Braddock. Eu gostava pra caramba dele. E aí, Nilson, o ataque do Remo, que por muito tempo foi o setor mais contestado, né? Não tinha uma definição ali de jogadores. Parece que, enfim, o Paulo Bonamigo achou o caminho das pedras aí, né? Cara, com o Bonamigo até o Jansen tá fazendo gol, então... Na verdade, a contratação do Salatiel foi uma aposta, a meu ver, muito positiva do Clube do Remo. Ele é o artilheiro do campeonato da Série C em 2019, né? O que realmente, né, mostra o quanto o Remo está recuperado no mercado, né, Saraiva? O quanto o Remo pode buscar jogadores desse nível, né? Ele foi o artilheiro da última Série C, né? Exatamente. Ele não estava tão bem assim no Náutico, né, André? Se não me falha a memória, o Náutico ele jogava, né? Ele estava no Náutico. Numa Série B. E aí o Remo buscou, né, pincelou, como a gente chama, os mais antigos dizem aqui, e o Salatiel, embora ainda não tenha feito tantos gols assim antes, né, Saraiva, ele de fato era esse jogador que a Natália falou, que foi muito precisa no comentário dela, né, que sempre fez o pivô, né, sempre segurava o zagueiro, né, então ele tem uma série de importâncias táticas que realmente trazem a certeza de que ele é titular absoluto nessa reta final do Clube do Remo aí, E Saraiva. ele conversa bem com o Hélio, né? Que Isso que eu ia falar. Faz a parede pra ele passar. Parece que ele fez os outros jogadores que jogam com ele também evoluírem, Melhorarem, né? né, cara? O Charles era um jogador também que sumia em determinados momentos do jogo. O próprio Hélio parece que era um bom jogador, nitidamente, mas não era constante ao longo dos 90 minutos. O Salatiel melhorou até esses atletas, né, Andrezinho? É isso mesmo. E uma das críticas que eu fiz ontem, aliás, muita gente também fez, é a saída do Hélio. O Hélio junto com o Salatiel foram talvez os dois melhores jogadores do Remo no primeiro tempo. E aí a saída do Hélio pegou um pouquinho de surpresa, mas ao mesmo tempo também mostrou que o Bonamigo ele não tem problemas em ler o jogo e agir rápido. Quando o Remo estava sendo sufocado, ele foi lá e fez alterações. Quando ele viu que não estava dando certo mais o G2, foi lá e tirou o G2, mesmo com toda contestação que poderia ter. Então o Bonamigo ele é um cara que não tem receio. Ele vai tirar quem ele achar que tem que tirar, vai colocar quem ele achar que que tem que colocar. Mas o Salatiel, nesse momento, não tem que sair. Ele é o 9 do Remo, ele é o jogador que tem que estar ali. A gente comentou em algumas semanas, não é, que o Eduardo Ramos poderia voltar para aquela posição de falso 9 e tudo mais, mas o Salatiel não vai deixar.
Olha, só para avisar o torcedor do Paysandu, que está ouvindo um monte de remo aqui já há quase meia hora, que daqui a pouquinho a gente vai falar do Paysandu. O Paysandu também que conseguiu uma vitória expressiva contra o Londrina e respirou, né? Porque aquele empate... Engraçado que foi só jogar de azul marinho, ganhou, né? Aí o Vitor já cutucando. Então daqui a pouco a gente vai falar do Papão, mas eu quero continuar aqui ainda puxando o assunto do Clube do Remo. O Remo agora tem 7 pontos. O torcedor do Remo já olha para a tabela assim naquela contagem final, né? Quanto que está faltando para a gente subir? Para ti, Nilson, quanto falta para o Remo subir? Eu não acredito, Saraiva. 3 dias. Eu não acredito, Saraiva, sinceramente, que com 10 pontos ele vai estar realmente garantido, né? Até porque o Ipiranga meio que quebrou essa meta, né, de 10 pontos. Exatamente. O Ipiranga muito abaixo, tem 0 pontos, então provavelmente a pontuação dos 3 vai subir um pouco mais, né? Pelo menos é a tendência, né? Não sou matemático, viu, Vitor? Mas eu imagino mais ou menos por aí. Mas eu acho que uma vitória e um empate sacramenta o Clube do Remo na Série B. Parente, estamos ouvindo empate aí, hein, parente? Vamos começar empate aí. Falaram que foi jogo de culpado, Vitor. Aquele último reparo do primeiro turno pra ti também? Nossa, com certeza. Mas eu adorei. Eu achei que no próximo jogo a gente pode até fazer um amigo secreto com todo mundo ali no campo. A gente já conversa, faz a compra de todo mundo ali. Acho bom. Tu tá nessa conta do Curtinhas também? Tu acha que com 11 pontos o Remo vai realmente pra Série B? Eu acho que dá pra fazer. Acho que a meta é esses 11 pontos mesmo. E tô achando bom porque eu tenho uma raivinha do Ipiranga desde aquele jogo do Juventude do ano passado. Eu acho que foi um empate, não foi? Que aconteceu um empate. Nossa, aquele empate que tá engatado aqui, assim como o do Náutico tá engatado com toda a razão. Do Paysandu, né? A galera do Paysandu. O Ipiranga empatou com o Juventude ali também, que foi um joguinho. Foi a confraternização dos caras aquele jogo lá também. Olha, só para o torcedor paraense ficar atento, se o Remo ele ganhar ou empatar, a gente não sabe se o Remo ou o Paysandu vão disputar a Série B. Mas já vai ser garantia que pelo menos um clube do Pará vai estar na Série B de 2021, já que o Ipiranga não vai ter pontuação mais suficiente para alcançar nem o Remo, nem o Paysandu. Então já fica aí o próprio torcedor do Paysandu torcendo aí. Acho que dificilmente o torcedor do Paysandu vai torcer pela vitória do Remo, mas pode torcer por um empate que acaba sendo bom pro Paysandu. Mas agora a gente tem que torcer para ganhar todo mundo. Porque o Paysandu tem que ganhar do Londrina e Remo vai ganhar do Ipiranga, se Deus quiser. Empate no Mangueirão no Repar. Isso, pra gente fazer a nossa festa, cara. Pra todo mundo padoca junto. Vai ser a primeira vez que vai acontecer isso. Vai ser bonito demais. É o dia mais feliz da história dos. Pelo menos, ó, eu tenho 30, vou fazer 30 anos. Vai ser o dia mais feliz da história desde que eu nasci aqui no estado, se Remo e Paysandu subirem juntos, imagina. Eu não lembro, Saraiva, assim, dos dois times estarem num momento tão favorável assim, né? Geralmente quando um tá muito acima, o outro tá abaixo, né? E vice-versa, enfim. Quando tem chance, um tem que puxar o tapete do outro, a gente tem os dois juntos, primeira vez também. Então tá na hora da gente fechar a iniciativa Vingadores aí do Pará e subir todo mundo. Mas pra gente encerrar aqui o assunto do Clube do Remo, vamos ouvir então o técnico do Leão, Paulo Bonamigo, que comentou aí após a vitória azulina contra o Ipiranga. Vamos ouvi-lo. Tivemos um pouco abaixo, principalmente depois dos 20, 25 do primeiro tempo. Perdemos o controle de meio campo, principalmente, e o Ipiranga foi muito forte a partir daquele momento. Segunda parte nós tentamos dar um pouquinho mais de intensidade com um jogador um pouco mais rápido pelo corredor, que ia ajudar um pouquinho mais também na manutenção de posse de bola, que foi o Dioguinho, dar um pouquinho mais de consistência de marcação, que o Mossoró estava com muito espaço no primeiro tempo com o Charles, e a equipe sofreu, deu uma melhorada, mas não tendo aquela efetividade ofensiva, aquela agressividade ofensiva que nós esperávamos, e o Ipiranga fez seu gol, mas a equipe teve novamente o poder de reação, e com a entrada do Eduardo e o Augusto, nós melhoramos também a qualidade de posse, ficamos com o volume no meio campo, agressividade, e fomos eficientes. Aí o professor Paulo Bonamigo, que já participou aqui, inclusive, por vídeo em alguns momentos do último lance, mas o Vitor quer fazer uma pergunta para a Natália, Vitor? Eu quero, cara. Queria fazer uma pergunta, Natália, que aqui no Pará, a gente
espero em Deus, eu não sei se eu estou sendo otimista demais, mas vendo a reação tão positiva dos torcedores com o teu trabalho, e agora também aqui a gente tem que registrar também a presença da presidente da Tuna Luso, né? Graciete. A Graciete, isso, que agora é a mandatária aqui da Tuna, que foi responsável pela campanha que trouxe a Tuna de volta para a elite aqui do estado. E se você sente que a gente está avançando, mesmo que timidamente, com a presença das mulheres no espaço de poder efetivo do futebol mesmo, como um todo. Sem sombra de dúvidas. Eu vejo que a narração esportiva, acho que foi o caminho que ficou por último, né? Vamos colocar aí, por assim dizer, apesar de já termos tido outras mulheres na história que entraram na narração esportiva, que tentaram entrar na narração esportiva, que conseguiram por um tempo consolidar seus nomes, não se mantiveram, como foi o caso da Zuleide Ranieri, ela foi a primeira narradora aqui do Brasil, lá na década de 70, depois tivemos a Claudete Troiano na mesma época que ela, depois Regiane Richter, e a Mariano, que foi a mais recente, que na época é a esposa do Luciano do Vale, hoje em dia ela segue como narradora, na ESPN, só que da época que ela começou para hoje, ainda teve esse período onde sabia-se que ela já tinha atuado, que ela atuava como narradora, mas muito pouco, né? Então, eu vejo que de 2018 para cá, nós tivemos esse crescimento desse movimento de mulheres narradoras, e eu vim dentro dessa leva de mulheres que surgiram, né? Nessa época. Tivemos 2 programas de 2 televisões, 2 canais de esporte que fizeram isso acontecer, a Fox e o Esporte Interativo, que ajudaram muito isso a acontecer, mas a gente está também, aos poucos, galgando isso, trabalhando muito. Eu vejo que, hoje em dia, a mulher que trabalha de forma igualitária com os homens, dividindo da mesma forma os microfones, sou eu, dentro do DAZN. Lá dentro do DAZN, felizmente, eu divido da mesma forma a Série C, tendo um jogo por semana, assim como todos os outros narradores têm. De vez em quando, um ou outro ali, por morar fora de São Paulo, vem para cá, para São Paulo, para fazer o jogo, aí fica aqui, faz 2 jogos no mesmo final de semana, enfim, por questões logísticas. Mas, falando praticamente, eu divido da mesma forma. E eu acho que algo importante também que eu faço dentro do DAZN, e que eu já vi a Renata fazendo também dentro da Fox, é justamente a gente narrar esportes masculinos. Dentro do DAZN, já fiz, além da Série C, já fiz italiano, já fiz campeonato paraense, paranaense, já fiz também Paulista Sub-20, enfim, outros campeonatos que eu já tive a oportunidade de fazer. Isso é algo que a gente luta muito também, apesar da minha porta de entrada, dentro da narração esportiva, onde eu realmente consolidei meu nome, onde o DAZN me contratou, principalmente, né, primeiramente, na verdade, para isso, foi para fazer a Libertadores Feminina. Eles falaram, você vai ser contratada para isso, mas vai continuar com a gente, fazendo parte do nosso casting. O futebol feminino foi a minha grande porta de entrada. E hoje em dia eu continuo trabalhando com muito amor dentro do futebol feminino, uma das minhas grandes motivações. E dentro desse ano de 2020, apesar de um ano muito difícil, foi um ano maravilhoso para o futebol feminino, e eu estive podendo contar grandes histórias do futebol feminino desse ano. Então, acho que uma das grandes... tenho certeza que uma das nossas grandes lutas atualmente é também a gente não ficar estigmatizada de que, mulher só faz esportes femininos. Não, eu sou narradora, eu narro tudo, tanto que tenho 16 modalidades diferentes narradas até hoje, e eu me orgulho de falar que são em categorias masculinas e femininas. Eu acho que é esse o trabalho que a gente tem que ter, e é lógico que quanto mais a gente tiver veículos e emissoras que deem oportunidade para a gente trabalhar, que vejam que a gente tem essa habilidade, a capacidade para ocupar esse espaço, e que é um espaço que eu vejo que por muito tempo as mulheres não ocuparam, porque a narração esportiva é um espaço de liderança. Quem é o narrador, a narradora, é uma pessoa que lidera a transmissão. Então, isso é muito significativo, principalmente dentro do esporte. Mas é algo que a gente está trabalhando aí no dia a dia, e que é algo que eu fiquei muito feliz de ter recebido, de elogios, de retorno, de feedback, né, das pessoas, falando, você provou o seu profissionalismo. Algumas pessoas até falaram, fui ouvir com um pouco de preconceito, e depois que eu vi sua transmissão, quebrei esse preconceito de mim, vi que você narra muito bem, e que você narra como qualquer outro narrador narraria esse jogo, e narrou muito bem. Enfim, eu acho que é por esse caminho aí mesmo. Tá respondido?
Falei bastante, mas acho que está respondido. Mais que respondido, Natália. Muito legal o teu depoimento. E a gente espera que isso também seja expandido em Belém, onde a gente tem um mercado forte para o futebol, para o esporte. Na nossa equipe mesmo aqui de esporte, nós temos mulheres trabalhando. Tem a Andréa do Espírito Santo, que inclusive não está aqui porque está numa pauta com o Nicolas do Paysandu. Também tem a Beatriz Reis, que faz parte aqui da equipe de esporte do Liberal. Então, tomara que seja um movimento que cada vez mais avance, né? A Beatriz Reis, inclusive, Natália, está me perguntando aqui no WhatsApp aonde foi que surgiu a tua vontade, né, em se tornar narradora e tal? Tem referência? Qual é a tua referência assim, na área? Legal. Primeiramente, eu acho bacana de falar que é muito bom realmente que vocês têm dentro do esporte. Eu acho que o ideal é que a gente consiga cada vez mais deixar de forma igualitária, né? Temos aí a mesma quantidade de mulheres trabalhando que homens, né? Eu acho que é o mundo ideal, que a gente sempre almeja isso dentro do esporte, dentro da política, enfim, em várias outras áreas aí que a gente fala sobre a presença da mulher. Mas, enfim, falando sobre narração esportiva, eu costumo dizer que isso foi algo que aconteceu, assim, não por acaso, mas era algo que eu nunca muito bem pensei que eu fosse ser narradora, porque justamente esse é o ponto, né? Nós não víamos mulheres dentro da área da narração esportiva. Então, eu acho que internamente, uma coisa meio subconsciente, eu sempre gostei de esporte. Quando era criança, até sonhava em ser jogadora, queria fazer escolinha. Eu sempre fui muito frustrada de nunca ter ido atrás desse sonho, mas, enfim, né? Coisas que acontecem aí na vida. Mas eu acho que subconsciente meu, eu nunca tive trabalhado de, eu sempre achei muito legal, sempre tive muita curiosidade. Eu cresci vendo Galvão Bueno narrando, né? Principalmente Galvão Bueno narrando. Então, para mim, eu sempre fiquei muito curioso de, poxa, como é que eles fazem isso? Como é que ele reconhece os jogadores dentro de campo? Acho que era a minha maior curiosidade. Mas eu nunca pensei nisso. Pior que tem uns que não reconhecem, não. Esse é um trabalho que é do dia a dia, um trabalho de muito estudo, de um cara crachá, né? Que eu brinco de fazer o cara crachá ali, de conhecer os jogadores, ver cada rostinho. Enfim, é um trabalho difícil, às vezes. Mas, enfim. E aí, realmente, quando eu estava na época da faculdade, eu sempre gostei muito de falar, de me expressar, sempre estudei teatro muitos anos e gostava da área de locução. E um certo dia, dentro de um módulo de locução esportiva, uma professora minha viu ali o meu talento para isso. Eu acabei narrando lá um 7-1 do Brasil, que foi o único jogo que eu achei. Olha que jogo que eu fui fazer uma narração. Mas, enfim. E aí, depois, quando eu me formei na faculdade, fui estudar locução. Dentro do curso de locução, mais um professor meu falou, poxa, você tem uma voz muito boa para esporte, vai estudar narração esportiva. E aí eu terminei o curso de locução e emendei num curso de narração esportiva. E de lá eu comecei a estudar, já fui para o Narra Quem Sabe na Fox Sports em 2018. E aí eu digo que na época da Fox Sports e de quando eu comecei a estudar, teve uma chama ali de uma vela que estava apagada e que ela se acendeu e o bichinho da narração me picou e eu nunca mais saí. Gostei muito da área, me identifiquei muito e acho que essa questão, esse sonho de ser jogadora, de trabalhar com esporte, de trabalhar com futebol, de trabalhar com esporte no geral, foi algo que eu acabei realizando aí, um sonho que eu tinha, que tinha ficado na época de criança e que eu consegui trazer trabalhando com narração. Aí, bacana. Vamos lá nas redes, Andrezinho. Então, aqui tem mais um abraço mandado para Natália. O Gleison, ele fala abraços de Belém para Natália. E o seu colega de transmissão, o Matheus Miranda, ele invadiu aqui a nossa transmissão para falar: narra muito, foi um prazer trabalhar com você ontem pelo DAZN. Abraços a todos. Olha, esse menino é bom, viu, Natália? É bom demais, eu sou suspeita para falar, mas ali no DAZN a gente tem muita gente de qualidade, muito profissional de qualidade. Matheus Raimundo, Alex Ferreira, Helena Calil, Mari Fontes, os nossos repórteres ali principais. Galera, ponta firme demais. Ontem dividi, né, esse final de semana, dividi os microfones com o Rafael Oliveira, que é um fenômeno dos comentários. Bom demais, bom demais. Primeiras transmissões que eu fiz com ele, e aí a gente já pôde dividir essas duas transmissões muito bacanas, principalmente essa transmissão histórica de ontem do jogo do Remo contra o Ipiranga.
Então, só fera, só fera. Sou suspeita, mas Mas para não perder muito tempo, vamos falar agora do time que eu espero que futuramente a Natália também tenha a oportunidade de narrar, que é o Paysandu. O Paysandu que também ganhou, a torcida do Paysandu já tá pé da vida com a gente. Você só fala de Remo. Então a gente vai falar de Papão agora. O Papão ganhou, Nicolas voltou a jogar bem, voltou a ser decisivo. E o gol do Matheus Anderson, para mim, pode ter sido o gol do acesso do Paysandu. Porque se termina empate aquele jogo, acho que a situação do Paysandu vai ficar muito complicada, né, Curtinhas? Na verdade, assim, o Paysandu respirou, né? Era preciso vencer, né? Era necessário vencer. O Paysandu tratou o jogo como final, mas não necessariamente teve uma atuação digna de uma final, né? Sofreu demais, sofreu muito, né? Até um pouco mais do que o Remo, se a gente for fazer uma comparação assim curta, grossa, né? Se você for observar, né, os lances, o Londrina tem um certo domínio territorial no primeiro tempo, assim, absurdo, né? Eu acho que a alternativa, né, pelo Alex Maranhão no setor de meio campo, né, tentando numa condição ali de segundo volante, ou melhor, de meia mesmo, né, deixando o Juninho como segundo volante, não funcionou, né? Com um buraco ali naquele setor. Deixou muito exposto, né, a condição do Paysandu, mas o Paysandu tem um rapaz, um cara que eu acho que o Vitor gostaria de ver, inclusive no time dele, que é o Nicolas, né, que brigou o tempo todo, atua em bom nível desde o ano passado. Ele consegue ali, se você for ver a origem do lance do primeiro gol do Paysandu, é o Nicolas que pega uma bola, tenta o lançamento, não dá muito certo, mas o Alex Maranhão faz a única coisa, né, interessante que ele fez, foi um passe preciso, e aí um cruzamento até certo ponto, será difícil, né, alto. O Nicolas subiu muito naquela bola. Subiu demais, as fotos são impressionantes, né, tem várias brincadeiras na internet, né, então ele faz... o Van Persie da Amazônia, né? Dizer que é o Cavani, né? Até chegar a comparar com o Cristiano Ronaldo, né? Mas assim, aí faz 1-0, Saravia, o Paysandu ganha algum tipo de confiança, né? Porque ele vira pro segundo tempo e aí ele já vira talvez nos melhores momentos da partida, né? Melhores momentos do Paysandu, no caso, né? Porque aí tem 10, 15, 20 minutos ali de bons momentos, de boa criação, né? O Vitor Feijão perde um gol que não é possível, não tem que perder, né, aquele lance, porque pode complicar. Mataria o jogo ali, Mataria, né, o jogo, mas o Nicolas novamente, né, no lance ali de cruzamento, o lance na primeira trave, 2-0, quer dizer, as coisas pareciam que se encaminhariam ali para uma vitória até certo ponto tranquila do Paysandu, mas aí o Londrina resolve, né? O treinador do Londrina foi muito esperto, o alemão, né? Coloca 2 jogadores velocistas para atuar em cima do Tony e em cima do Colasso. Deu muito certo, né? O Paysandu ficou muito exposto e eles começaram a criar lances perigosos em sequência, né? Conseguiram fazer o 2-1, conseguiram um empate no lance de pênalti que, na minha opinião, é bem contestável. Eu achei que o Celcinho mais cavou aquele pênalti do que foi tocado pelo PH. O PH também entrou para dar consistência defensiva, ele estava já... Voltando de lesão, ele não conseguiu exatamente dar essa consistência. Mas enfim, e aí quando você, né, já está, realmente o empate ali é o resultado justo, o Matheus Anderson, que não vinha fazendo bom jogo. Bons jogos. Exatamente. Dá pra dizer no plural, né? Ele consegue ser preciso, ser perfeito no lance, extremamente decisivo, e aí, meu amigo... parabéns para ele, porque vamos combinar, né? O cara pode, né, talvez não tenha uma sequência tão positiva assim, mas fez o gol que vale, um gol tão importante para o Paysandu nessa sequência da Série C, com certeza, Saraiva. A gente tem um depoimento do Matheus Anderson, mas antes de a gente colocar aqui em oliberal.com, quero ouvir do Cameixo. Se tu é aquele remista que tu tá torcendo para os dois subirem, ou tu, não, o Paysandu que se vire para lá, quero que o Remo suba. Não, eu quero que os dois subam, vou deixar bem claro, porque a Série C escancara muito as desigualdades que a gente tem dentro do futebol, né, cara? O cenário nacional fica muito dividido de maneira desigual, né, entre os times do Brasil distribuídos ali entre Série A e Série B, e a gente precisa da presença do Norte mesmo em lugares importantes, né, cara? Financeiramente falando, até né? Financeiramente falando, que a gente sabe que hoje o futebol é quase um pay to win, né? A gente tem que... Quanto mais dinheiro você tem, mais longe você vai, meio que isso. E eu torço muito para a presença dos dois mesmo na Série B. Inclusive, acho até que a Série B é pouco pra gente.
né? Quando você vê um Chapecoense, por exemplo, que é uma cidade de Chapecó, que é uma cidade pequena, tudo bem que tem um apoio de grandes indústrias, grandes empresas ali para o time. Bragantino também, né? O Bragantino, tudo bem, que tem também agora um aporte de uma grande empresa também apoiando, mas você tem Remo e Paysandu com sua torcida imensa, é possível, cara. A gente consegue costurar, né, acordos e sabe, para colocar os dois times na Série A. Eu tenho muita fé que isso aconteça. E eu acho que, assim como Batman e Coringa precisam de um do outro, Remo e Paysandu precisa de um do outro também para manter o cenário inteiro vivo, né? Mas a gente tem, então, o depoimento do Matheus Anderson, depoimento emocionante, muita gente ficou tocado. Vamos ouvir aí o que o Matheus Anderson falou após marcar o gol da vitória do Papão. Graças a Deus ela tá bem melhor, tá se recuperando. Acho que a concentração, eu pensei primeiramente que ela queria que eu tivesse dentro do jogo, né? Queria que eu fosse pro jogo, eu tenho certeza que ela queria. E também pela oportunidade que Deus estava me dando, né? Que eu sei que eu tô aqui é por ela, é por minha família, né? Sempre que eu venho treinar, eu faço meu melhor por elas também, por ela e pela minha família que está sempre torcendo por mim, né? E por meus companheiros. Então eu pensei nisso tudo também, né? Manter a concentração, né? Pedir força a Deus, que Deus poderia me dar sabedoria para mim estar ali junto com meus companheiros e muito feliz ainda de ter podido ajudar meus companheiros dentro do campo. Aí o Matheus Anderson, atacante do Paysandu, para quem não entendeu a história, a esposa do Matheus Anderson, na véspera do jogo entre Paysandu e Londrina, ela teve Covid, não estava se sentindo muito bem, pediu ajuda ao jogador, mas o Matheus estava concentrado com a delegação do Paysandu, não pôde socorrê-la naquele momento, ele pediu a amigos que fosse ajudar a esposa, e no final do jogo ele estava bastante emocionado, dedicou o gol para ela, e como ele já falou aí, a esposa dele já está melhor, ainda bem. Muito bacana esse tipo de história, né, Andrezinho? Um jogador que sofreu calado muito tempo, não vinha jogando bem, torcedor nas redes sociais pegando no pé, e de repente, no momento importante, não só profissionalmente, mas dedicado pessoalmente, aparece, né? É nesses momentos que a gente lembra que os jogadores também são humanos, não são robôs, não é? Eles têm sentimentos, a gente precisa sempre levar essas coisas em consideração. Às vezes a gente critica muito os jogadores e tudo mais, aí do nada surge uma história que faz a gente refletir se as críticas são justas ou se a gente poderia maneirar um pouco mais, como é que poderia ser. Aqui nas redes sociais, a torcida do Paysandu, obviamente, aliviada pelo resultado, mas também não está deixando de cornetar a equipe. O Rui ele fala assim: valeu os 3 pontos, porém o preparo físico dos atletas bicolores deixou muito a desejar. Parecia que o Londrina jogava com 15 jogadores e o Paysandu tinha apenas 9 em campo. Aí queria perguntar para vocês também se vocês tiveram essa ideia ou o que mais contribuiu para que o Paysandu tivesse tantas dificuldades depois de abrir 2-0. E aí, Coxinhas? Eu acho que faz todo sentido o comentário do nosso amigo internauta aí. Inclusive, eu acho que neste momento, digamos assim, essa superioridade que o Remo vem demonstrando, ela também é uma imposição física, cara, né? O Remo se impôs fisicamente contra o Paysandu no último repar, também em função, é óbvio, né, da ausência de um jogador. O Paysandu teve o Serginho expulso, né? E aí quando você acha assim, né, foi fundamental a questão do jogador a menos, né? O Paysandu volta para o jogo contra o Londrina e ainda assim dá demonstrações de que a coisa não está exatamente no nível aceitável, né? Porque aí foi 11 contra 11, né? Não teve justificativa nenhuma. Eu acho que tem uma questão prioritariamente técnica ali, tá, André, e o nosso amigo internauta, que é a ausência do Shoa, é a ausência do PH em bom nível, né? Agora que ele está retomando, o Shoa é um jogador essencial, para mim, é um dos principais do Paysandu, não pode chamar de principal porque tem o Nicolas, né? Mas praticamente talvez ele seja principal, né? Mas tem a questão física também, eu acho que é preciso questionar o Brigatti exatamente... investigar o que está acontecendo, né? Me parece os jogadores do Paysandu um pouco pregados. Isso também pode ter a ver com nervosismo, né? Reta final decisivo, né? Tem jogador que não aceita um pouco essa pressão, né? Não aceita no sentido negativo da coisa, né? Começa a ficar um pouquinho pregado, mas é preciso investigar, porque assim, Saraiva, a gente fala muito do Paysandu, de 9 pontos possíveis, conquistou 6, né? Ou seja, é campanha para subir.
né? Se você for analisar friamente os números, é Se campanha para repetir os subir. 6 pontos no segundo turno, ele Agora, obviamente, é possível imaginar, né, jogos melhores, né? A gente, pelo menos, pensa dessa forma. Natália, você ainda não teve a oportunidade de narrar jogo do Papão, mas queres ouvir as tuas sensações a respeito do time do Paysandu. Tu acha que realmente ele está cotado aí ao acesso? Tu tens analisado outras equipes melhores? Queria te ouvir. Então, eu ainda não tive a oportunidade de fazer jogos do Paysandu, mas espero muito por isso, torço para que isso aconteça em um futuro próximo. E, sem sombra de dúvidas, eu vejo que lá, nesse grupo, onde as duas equipes, os grupos que as equipes ocupam dentro dessa fase de quadrangular final, temos aí algumas equipes muito bem encaminhadas. Eu vejo que sim, Remo e Paysandu são duas equipes que estão muito bem encaminhadas nesse grupo D, e eu vejo que nesse momento elas são as mais favoritas para subirem. Então, eu acredito que, não sei se qual delas que vai chegar até a final, mas o Remo está aí um pouco mais de pontuação à frente, né, mais adiantado aí na frente, mas sem sombra de dúvidas, eu vejo que esses últimos 2 jogos do Paysandu, principalmente o clássico, jogou muito bem, mas o Remo foi mais dominante. Nesse último jogo contra o Londrina começou o primeiro tempo muito bem, no segundo tempo a equipe do Paysandu conseguiu ali reverter, e na verdade até achei curioso, né, a forma como a torcida estava nervosa, depois teve aquele escape, né, com esse gol do Matheus Anderson, depois que vocês até mostraram a história dele, essa história com a esposa, e com certeza para ele foi um descarrego, eu vi que para a torcida também foi um descarrego, por toda a tensão que carregou dentro daquele jogo contra o Londrina. Mas eu vejo que o Paysandu entrou nessa fase de quadrangular final muito forte. Dentro da primeira fase, teve alguns momentos onde ficou um pouco instável, e que acho que é normal também, né, de você ter um campeonato com uma primeira fase de 18 rodadas, é lógico que você não vai passar 18 rodadas sendo extremamente forte, assim, mas teve alguns momentos ali onde ficou na metade da tabela, não conseguindo encaixar tantas boas sequências, mas agora eu vejo que entrou muito melhor para esse quadrangular final, e vocês elogiaram muito o Nicolas, eu acho que sem sombra de dúvidas, o jogador um dos jogadores mais importantes. Nesse setor ofensivo do Paysandu, ele é o jogador mais importante, tem muita força e muita garra, né? Um jogador que você vê o tempo todo ele também buscando chances de gol, criando chances, indo para a área, buscando finalizações, enfim, é um jogador que, até a brincadeira aí do Cavani da Amazônia, é muito legal, e é muito bacana ver o quanto ele está extremamente dedicado nessa fase de quadrangular final. Então, acho que o Remo e o Paysandu, nesse momento de quadrangular final, estão aí os times com um pezinho, né, um pouco mais adiantados aí buscando esse acesso. Torcida do Paysandu que invadiu até as redes da namorada do Nicolas, dando muito obrigado por ele estar amando, por ele estar no momento pessoal legal. E voltou a fazer gol, voltou a estar no momento sensacional, bacana, né? Eu vi um torcedor falando assim, olha, o Paysandu vai viajar, tem que levar a namorada do Nicolas também. G2, baixa o Tinder, G2, pelo amor de Deus. Sensacional. Ainda há pouco a gente falava da pontuação do Remo, né? O que o Remo precisava fazer. E o Paysandu? O Paysandu 6 pontos. Na tua conta aí, Coxinhas, o Paysandu precisa também de mais 5 pontos? Eu imagino aí, Saraiva, que ele precisaria vencer o Londrina, né? Que deixaria o Londrina a 5 pontos, né, do próprio Paysandu. Aí a gente está vendo a tabela de classificação, né? Eventualmente o Paysandu vence, vai a 9 e o Londrina vai ficar com 4, né? Quer dizer, fica 5 pontos em 6 possíveis, né? Em 6 possíveis né, que o Londrina poderia alcançar. Ou seja, a probabilidade de acesso do Londrina ia cair ali bruscamente, né? Sem qualquer trocadilho, tá? Com brusque. Mas ia diminuir. Nem fala que me dá gatilho. Mas que iria diminuir ali, né? Quer dizer, o Paysandu ficaria muito bem cotado. E aí, se ele vence fora de casa, vai a 9 pontos, ele, na minha opinião, Saraiva, ele briga pelo primeiro lugar do grupo com o Remo no repar seguinte, né? Quer dizer, o acesso já estaria praticamente consolidado, até porque a gente vai imaginar, Saraiva, que o último jogo do Paysandu é contra o Ipiranga, ou seja, possivelmente já eliminado. Já eliminado, quer dizer, teoricamente numa condição ali de amplo favorito. Olha, eu tô achando que se o Remo ganhar, o Paysandu ganhar, o repar vai ser empate, viu? Não é informação, é apenas palpite.
E já que eu... É apenas um desejo, pra mim é um desejo. Eu quero o Pronto. mais tranquilo da História. Pronto, então já que a gente está indo nessa linha de palpite, vamos logo para o nosso momento palpitão aqui, que a gente já está na reta final do último lance dessa segunda-feira. E os jogos começam um domingo para a gente. Domingo, 8 da noite, transmissão aqui do Liberal.com e também do DAZN. A gente espera até que a torcida do Remo espera que a Natália Lara esteja escalada para esse jogo aí, já que ela foi pé quente, né? 8 da noite, Ipiranga e Clube do Remo. E na segunda-feira, Londrina e Paysandu. Então vamos começar pelo jogo de domingo, Ipiranga e Clube do Remo. Vou começar pelo Vitor Camejo, teu placar. Eu vou botar mais um 2-1zinho aí, vai. Vou botar, considerando... Vamos ver se o Rafael Jansen faz outro pênalti. Mas se bem que ele tava bem, ele se recuperou muito, né, nessa segunda fase aí. Eu tenho que deixar também meu grande cumprimento ao Mimica, que a galera pouco fala do Mimica, eu acho ele uma coluna essencial ali no time. Cara que não fala, joga calado, só bicando a bola, eu acho maravilhoso. Zagueiro. Eu lembro muito do Odivan, zagueiro do Vasco, né? Esse é maravilhoso. Eu adoro não tinha brincadeira com ele. Não, joga sério. Cara fechada, cara de zagueiro, chuteira preta, só bicando a bola pra frente, já era. Então tu vai de 2-1 pro Clube do Remo contra o Ipiranga. Natália Lara, quer palpitar aí nesse jogo? Olha, vocês me desculpem, mas eu vou ficar aqui em cima do muro, tá? Porque parcialidade de narradora, tá? Tá certo, então. Como é que ela tem que narrar? Não, né? é a primeira vez que ela tá participando aqui, então vamos dar essa colher de chá pra ela, deixar ela em cima do muro. Mas pra ti não ter colher de chá, Coxinhas, teu placar. Cara, o Vitor roubou o meu placar. Eu acredito numa vitória do Remo, 2-1. Acho que o Remo tem mais peças, né, no banco de reserva para decidir esse jogo. Acho que o Remo está muito cascudo, está pronto para decidir o acesso. E já visualizou esse jogo como fundamental, como importante. Para não ficar com o mesmo placar, eu vou apostar 2-0 para o Clube do Remo. André Gomes, teu placar, meu amigo. 1-0 pro Remo. Olha, o Andrezinho tem acertado, viu? Ele tem ido muito bem aqui nos palpites. Eu vou de 2-0 pro Clube do Remo, então. Mais uma vitória do Leão. Roubou meu placar. O jogo de segunda-feira, Londrina e Paysandu. Jogo também, clima de final aí para as duas equipes. Vitor Camejo. Cascudo esse aí, viu? Esse aí é cascudo. Vou botar 1-0 pro Paysandu. Olha botar 1-0 pro Paysandu, gol do Nicolas de cabeça. Pra gente chegar tranquilo na outra semana. Garantir os dois, todo mundo ir pra doca. Nilson Curtinhos. Cara, eu tenho uma informação de que o Uchoa pode jogar essa partida, né? E o Uchoa é essencial no meio de campo do Paysandu. E o PH, a tendência de recuperação. Eu tô falando isso para chegar à conclusão de que o meio de campo do Paysandu vai estar mais composto. E eu vou acreditar também que a zaga do Paysandu vai estar numa melhor condição e vai voltar, né, àquela performance de não levar gol. Eu vou apostar... o Vitor de novo roubou meu placar. Eu apostaria em 1-0, mas vou apostar em 2-0, 2 gols do Nicolas, tá? Eu vou de 3-2. Acho que vai ser um jogo, que é aquele jogo aberto, emocionante, como diria o Mauro César Pereira, placar bailarino. Mas 3-2 pra quem? Pro Paysandu. 3-2 pro Paysandu. Andrezinho, sem amigo invisível, só placar. Vamos lá. 1-1. 1-1, rapaz. O Andrezinho quer emoção pro torcedor do Paysandu até o final, né? Eu, como eu falei muito do Remo, eu tive que dar essa forra e botar a vitória pro Paysandu. Mas a gente vai chegando aqui no último lance, rapaz, de 2020. E eu já quero dar o meu muito obrigado aqui para Natália Lara. Espero que seja não só a tua primeira transmissão envolvendo o Remo, envolvendo o Paysandu, mas também que seja a tua primeira participação aqui, que tu possas voltar outras vezes. E um feliz ano novo para ti, Natália. Obrigado. Muito obrigada, Saraiva. Fico muito feliz de participar com vocês aqui no Último Lance. Com certeza, quando vocês quiserem aí convidar, já tenho contato, já sabem onde me procurar. E foi um prazer conversar com vocês. Mais uma vez, queria primeiramente agradecer não só o convite, mas agradecer também a toda a torcida daí de Belém do Pará, do Brasil inteiro, que acompanhou a transmissão ontem, que gostou, que apoiou desde antes da bola rolar, a galera já estava animada, então esse tipo de apoio é muito importante, não só para mim, mas para todas nós mulheres que trabalhamos dentro do jornalismo esportivo. Então, quero deixar um grande abraço, como já agradeci nas minhas redes sociais, fica aqui
o meu abraço também aqui no Liberal, aqui no Último Lance. E é isso, gente. Espero que a gente se encontre em breve. Um feliz ano novo para todos. Sei que agora, na virada do ano, no dia 2, eu estou em Vila Nova e Brusque. Então fica aí o convite para quem quiser acompanhar esse belo jogo também pela Série C. Vitor Camejo, desculpando interromper aí o teu... Imagina, eu tava seguindo a Natália já aqui. Muito obrigado pela tua participação, feliz ano novo. Tá só de férias em Belém, tem show? Como é que tá a tua situação Não, aqui? vim ser filho, só quero ser filho agora até 2021. Comida da mamãe, né? Isso, comida da mamãe, pupunha, ficar aqui de boa. Açaí verdadeiro. Açaí verdadeiro. Eu volto para São Paulo, acho que na primeira ou segunda semana de janeiro. A gente está com o Pé na Rede voltando lá em São Paulo, se tudo der certo também. Quero até estender já o convite para a Natália, se quiser participar do Comentando Histórias, que é o nosso quadro que a gente tem lá no Em Pé na Rede. A gente tem já... Escala o time aí, Vitor Camejo, Murilo Couto, quem mais? Rominho Braga. Campbell e Rominho Braga. O Murilo, que era bicolor, a gente assistiu o jogo do Londrina juntos, inclusive, eu tava vendo com ele o jogo. Quem é o Nicolas e quem é o G2 desse time aí, cara? Ah, cara, pô, boa pergunta, hein? Acho que tem que ser o goleador é o Murilo, cara. Tá com 2 milhões agora, tá gigante, é ele. Mas é muito legal porque a gente tem uma recepção muito boa, tanto da galera daqui de Belém, que gosta muito de ver a gente lá em São Paulo representando o Pará, espero que bem, sempre, né? Espero que a galera goste bastante. E a galera lá de São Paulo também recebe a gente muito bem, gosta muito. A gente teve a Mari Palma gravando com a gente agora, por exemplo, no teatro, e foi bem divertido. Ela foi lá contar uma história super engraçada. Então, tá sendo bem legal, assim, tá sendo um momento bem bacana e é muito legal. E eu fico muito orgulhoso de levar um pouquinho o nome de Belém, né, pra todo mundo e tal, pra cultura, né? Porque a galera acha que Belém é só comida, né? Só gastronomia, né? E muito embora a nossa gastronomia seja a melhor do Brasil, sim, a gente tem mais coisas pra mostrar também. Então é isso, eu tô voltando pra lá. Eu tenho o Jornal de Casa, que é o meu programa que eu faço no YouTube também, toda terça-feira. Vamos ter o último do ano amanhã. E é isso. Muito obrigado. Assistam o vídeo, pra quem não conhece o Vitor Camejo, dele passeando em Paris com a camisa do Remo. É só uma dica que eu vou dar para vocês. Nilson Cortinhas, feliz ano novo. Obrigado pela tua participação de novo aqui. Cara, queria agradecer a Natália, ao Vitor, ao André, que a gente mantenha, né, este clima de sorriso, de bom humor, é o meu desejo a todos nós, a vocês amigos, ao amigo internauta também, em 2021, tá, galera? Valeu, obrigado. Sabe uma coisa que eu achei engraçada a gente ir embora? Teve uma hora que a primeira pergunta que você fez pra Natália, você comentou assim... Natália, porque quando a gente era criança, a gente não era acostumado a acompanhar outros campeonatos, não é acostumado a acompanhar a Série C. Só que quando a gente era criança, a gente também não era acostumado, não. É verdade. Quando eu era criança, eu vi o Remo na Série A ainda. É verdade. Bem observado aí pelo Vitor. Andrezinho, obrigado. Até ano que vem, que já é daqui a pouco. Ano que vem, um feliz ano novo para todo mundo e que próximo ano também seja recheado de conquistas para todos nós e que esse comentário aqui do Arthur Fernandes para encerrar seja a tônica. Que as mulheres possam a cada dia ocupar lugares de destaque, não só no futebol, mas em todos os lugares. Muito bacana aí a mensagem. Eu ouvi um amém, eu ouvi, como diria a RuPaul, né? Can I get an amen on that? Muito bacana o comentário do internauta. E, por falar em internauta, muito obrigado a você que ficou aguentando a gente desde a segunda metade aí do ano. A gente aqui com essa proposta do Último Lance. A gente volta segunda-feira. O Último Lance tá pé quente, viu? O Paysandu tá bem, o Remo tá bem. E a gente volta segunda-feira, se Deus quiser, com mais uma vitória, tanto do Leão como do Papão, já encaminhando aí o acesso para a Série B em 2021. Muito obrigado. Feliz ano novo para ti e para tua família. Valeu!